Bom dia, Sensei. Esses dias eu vi um podcast de Joki Sensei falando que Buda havia proibido os monges de ouvirem música ou frequentar peças teatrais. Esta foi uma forma de não alimentar a mente e aumentar os pensamentos indesejados? Na realidade, esta é uma prática monástica. Até hoje, nos mosteiros, enquanto estão em treinamento, como Monge Muriô, Monge Kakuji, Monge Mushin, devem chegar no monastério de Toshoji, no Japão, agora em outubro, se tudo der certo. E eles estarão em um ambiente em que, nesta prática, na prática ascética dos monges, não na prática dos leigos, não é? Mas durante este período, os monges fazem uma prática em que não é permitida nenhuma distração. Não se pode ler livros ou estudar assuntos que não sejam do Dharma, não se pode escutar música, não se pode telefonar para casa, não se pode escrever cartas, não se pode dançar, não se pode fazer nada dessas coisas, absolutamente nada. E isto é uma prática intensa de uma espécie de retiro de longa duração, chamado Angô para os monges, né? Então a prática continua até hoje nesses períodos assim. Mas quando saem do monastério, entramos de novo na vida normal. Isso é uma prática ascética para um período determinado. Bom dia, Sensei. O caminho para abandonar a mente de dualidade é o Zazen? Como abandonar a mente discriminativa? Cachorro. Não, não é só o zazen. Fazemos zazen para estabilizar a nossa mente, né? Mas, do outro lado, nós devemos nos recusar intelectualmente também a exercer uma mente discriminativa em nosso trabalho, na nossa vida diária. Devemos olhar para cada pessoa como um Buda em potencial. Mesmo as pessoas nas piores situações, um dia se tornarão Budas, porque todos têm uma semente de Buda dentro de si. Então, aquelas pessoas que exercem qualquer discriminação contra os outros seres, ela está errando, porque a sua visão é distorcida. Ela não está vendo a unidade de todas as coisas, o pertencimento de todas as coisas a um absoluto, que a todos nós abrange. E assim ela mergulha num engano. A mente discriminativa é sempre uma mente que está enganada. E é isso que nós devemos pensar como praticantes do Zen. Durante o dia, em alguns momentos, é bom fazer zazen de períodos mais curtos, em ambiente de trabalho, por exemplo? Acho que é mais ou menos a mesma pergunta, né? Na realidade, podemos praticar Zazen em qualquer circunstância. Um mestre do passado disse que praticar Zazen ao lado de uma ponte movimentada era uma boa ideia. É uma questão da qualidade da sua prática e de quanto você está dedicado ao treinamento de sua mente. Sim, a resposta é sim. Nenhum zazen vai ser suficiente, né? Deveríamos fazer, na realidade, nossa prática 24 horas por dia.
Sensei, tenho pensamento muito inquieto e sinto que atividades práticas ajudam a acalmar minha mente. Como cuidar das plantas, por exemplo? Por outro lado, sinto necessidade de tarefas que envolvam conversa com pessoas também. O que recomenda? Transforme toda a sua vida e todas as coisas que você faz em prática, prestando atenção ao que está fazendo e estando profundamente presente naquilo que está fazendo, se dedicando inteiramente a ele, procurando o bem de todos os seres. Essa é a prática. Isto é a prática. A prática não é só sentar em zazen. Sentar em zazen é uma parte muito importante da nossa prática, mas é sempre um pedaço dela. A vida cotidiana é a prática. Bom dia. Por favor, estaria correto dizer que permanecer nas redes sociais é uma forma de retroceder no processo de iluminação, visto que o eu é muito exacerbado? Se você coloca o seu eu, será um problema, não é? Mas, por exemplo, muitos de nós estamos nas redes sociais, eu mesmo estou nas redes sociais e lá apareço, mas vocês nunca viram um selfie meu, porque eu jamais tiro um selfie, não, né? Eu tiro fotos junto com a sanga, aí colocamos pensamentos, ensinamentos na rede social, etc. E assim difundimos os ensinamentos de Buda. As redes sociais também podem ser um instrumento e foram um instrumento muito importante no crescimento da expansão da Daisen. Há pessoas aqui que só conhecem o Dharma porque o conheceram através da internet ou das redes sociais. Todas as coisas podem ser boas ou ruins, dependendo da maneira como você as usa. Evidentemente, estar mergulhado nas redes sociais, colocando suas fotos e tentando enganar todos, fazendo você uma pessoa perfeita, já que todo mundo que aparece nas redes sociais adora animais, é bonzinho, nunca comete nenhum erro, não é? Ok, evidentemente, uma grande falsidade. Aí não passa de mais um engano. Mas a vida também é assim. Na vida diária, sem redes sociais, as pessoas também mentiam, faziam fofocas, tentavam fazer imagem, se vestiam para parecer isto ou aquilo. Nada mudou, é apenas um outro instrumento.